Ana Maria Campos e Adriana Bernardes, do Correio Brasiliense, que realiza esse programa em conjunto com a TV Brasília, ambos do Diários Associados. O ano mal começou e o DF já registrou 9 mortes de ciclistas por atropelamento. Professor, muito bem-vindo. A gente começa hoje o CB um pouquinho diferente, com umas imagens aí, olha, que é da Mônica Carina Cajado Lopes, de 20 anos, que matou o administrador de empresas Edson Antonelli, de 61, ao dirigir embriagada depois de sair de uma festa na Torre Digital. Edson morreu e Mônica já está em liberdade depois de pagar fiança de R$5 mil. Professor, se a gente fizer uma conta básica aqui, fiança de R$5 mil, mais uma multa que ela vai pagar aí no valor de uns 2 mil e pouco, mais ou menos, e uma pessoa morta. É isso que vale a vida, professor? Olha, o caso dela não é exceção, né? No Brasil, nós temos quase 50 mil mortos por ano e não tem ninguém preso, ou praticamente ninguém preso. Então, é uma negligência, uma negligência absurda com a vida humana. O caso dela foi esse tipo de acidente e, infelizmente, esse tipo de impunidade, essa falta de rigor na aplicação da lei, gera ainda mais violência no trânsito. Professor, qual a diferença de matar uma pessoa no trânsito e matar uma pessoa com um revólver, por exemplo, um homicídio? Com revólver você vai preso. No trânsito, nunca vai preso. Essa é a grande diferença. Então precisa mudar essa legislação. A lei existe, a lei pune, existe inclusive, o Código de Trânsito, o que ele diz é o seguinte, olha, matar no trânsito tal, tem as punições sem prejuízo do processo penal mesmo, de homicídio. Só que, como quem mata no trânsito muitas vezes são pessoas de classe média, existe uma cultura nossa de que quem está de carro está bem de vida e quem está a pé ou de bicicleta é um pobre e tal, não sei o quê. Então a nossa sociedade precisa rever isso, realmente é preciso punir e é preciso também, evidentemente, medidas de segurança mesmo. Qual é o impacto que vai ter na vida dessa moça? Ela tomou uma decisão errada de dirigir, ela mesmo depois acabou confessando que bebeu, ela estava numa festa, saiu, pegou o carro, dormiu e atropelou uma pessoa que estava cuidando da saúde, né? Pedalando ali no Lago Norte. O que vai ter de impacto na vida dessa moça, já que a prisão não é, como o senhor colocou, não é a pena que se paga para um crime como esse no trânsito? Olha, o que vai acontecer com ela, ela vai ter assim, pessoalmente, uma depressão, ela vai ser penalizada porque ela não é uma pessoa do mal, digamos assim, aparentemente não é uma pessoa do mal. Agora, isso acontece muito no Brasil, primeiro, porque aqui no Distrito Federal, eu me lembro que a Adriana até publicou numa entrevista, a gente estimou há alguns anos atrás, uns 3 ou 4 anos atrás, uma pesquisa do Instituto de Segurança no Trânsito, e entre 180 mil e 200 mil pessoas dirigem depois de ter bebido. Mas o mais grave disso é que as pessoas não sabem quanto tempo o álcool fica no organismo, e parece que foi o caso dela, né? Bebeu, passou 2, 3, 4 horas sem beber, achou, não, já está tudo bem. Mas não, o metabolismo do álcool é um processo muito lento. E muitas vezes, depende da quantidade também, depende da própria pessoa, do organismo da pessoa, demora muito, muito tempo. Às vezes fica mais de 24 horas para eliminar o álcool. E a pessoa continua... Só lembrando que a gente está ao vivo pelo Facebook, então você aí de casa que está assistindo a gente, quiser mandar pergunta aqui para o professor Davi Duarte, participar desse debate, fique à vontade. O professor, inclusive, recentemente teve uma campanha. Gente boa também mata. Exatamente, do governo federal, exatamente por causa disso. Mas eu prefiro uma linha de explicar as coisas. Agora, não adianta. Como é que a gente conscientiza, nessa linha que você estava explicando, como é que a gente vai conscientizar a população sobre esse tempo do metabolismo para eliminar o álcool, se é tão diferente o organismo, a capacidade que ela tem, né, de quantidade de bebida, enfim, como é que se faz isso? Se comeu, se não comeu? A primeira coisa, eu acho que essa coisa assim, se beber não dirija, assim, tá bom, uma pessoa que bebe, quanto tempo depois ela pode voltar a pegar no volante? Ninguém sabe. Isso é um problema sério.
né? Mas há formas de saber. Então, a primeira coisa é que o governo deveria adotar campanhas realmente de convencimento. Primeiro, se você bebeu, não dirija. Primeiro, porque os seus reflexos ficam alterados, né? Você fica mais lento e reagir lentamente no trânsito pode significar um acidente. Em segundo lugar, porque a bebida muda o comportamento. E aí o condutor passa a negligenciar riscos, ele não respeita, por exemplo, o ciclista. Se acha mais capaz do que realmente é. Alguns se acham Fittipaldi, né? Ou mesmo dorme ao volante, ou numa situação assim, né? E isso termina muitas vezes resultando em acidente. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é quanto tempo depois de ter bebido eu posso voltar a pegar no volante. Nós estamos até preparando um aplicativo disso, sobre exatamente esse mecanismo, porque 95% do álcool é metabolizado pelo fígado, né? Não é o estômago ou o intestino delgado que faz esse trabalho, é o fígado. Isso demora, varia de pessoa para pessoa. Isso que pode acontecer de uma pessoa, por exemplo, sair um dia para jantar, tomou vinho, dormiu, no dia seguinte pegou o carro para trabalhar. Pode ser que a pessoa considere que a noite já foi suficiente para metabolizar o que ela bebeu e quando não é. Isso é um grande risco, né? E, por exemplo, as mulheres são mais sensíveis ao álcool, né? Então, uma dose para a mulher faz 20%, em média, né, faz 20% mais efeito do que para um homem. Então, isso depende basicamente de duas coisas, né? Da quantidade bebida, do peso do organismo. E a terceira coisa é o fator se é homem ou se é mulher. Né? Então há fórmulas para calcular isso e é realmente uma boa aproximação. Mas o ideal, e veja bem, uma pessoa que toma, por exemplo, 5 chopes, 8 chopes na noite anterior, quando ele pega o carro de manhã, ele não está com alcoolemia zero. A alcoolemia não está zerada. Se ele for, se o Detran e a Polícia Militar fizerem blitz para as pessoas que vão para a igreja de manhã, por exemplo, no domingo de manhã, vai pegar muita gente que bebeu no dia anterior. Mas o senhor disse que é possível fazer essa estimativa de quanto tempo depois a pessoa pode voltar a dirigir. Isso já está pronto ou ainda depende de pesquisas? Para a gente falar, olha, até tantas horas depois... Olha, depende da quantidade. Uma pessoa normal, com fígado normal, aí depende também do peso, né? Ela deve esperar pelo menos 1 hora para cada dose que bebeu. Dose pode ser uma latinha de cerveja, uma taça de vinho ou uma tacinha um copinho de cachaça. Agora, o que a gente vê muito jovens que começaram a dirigir, que acabaram de tirar a carteira de motorista, que nem tem experiência ainda, ainda é um risco, só o fato de dirigir já é um risco, e que se arriscam no trânsito depois de beber. E a gente vê que jovens hoje bebem vodka, bebem bebidas fortes numa festa. E aí o que se faz? Assim, como é que muita gente culpa os pais, né? A culpa do pai, da mãe, mas às vezes uma cultura também. Pois é. E o jovem, assim, antes de 20, 22 anos, ele é muito mais sensível ao álcool. E os idosos também, depois de 65 anos, eles ficam mais sensíveis ao álcool também. Então não é uma coisa linear, assim. Eu não sei se a Adriana novamente se lembra, né, que você publicou, o Correio Brasiliense publicou um estudo que a gente fez na UNB, e isso tem uns 2 anos talvez, e 25% dos alunos declararam ter ter dirigido depois de beber no último mês. Quer dizer, olha só, a UNB tem 40 mil alunos. É uma universidade que tem uma... é a elite, digamos assim. Os alunos são pessoas inteligentes e tudo, né? E 1/4 da universidade, ou seja, dos 40 mil alunos, 10 mil disseram ter bebido antes de dirigir. Quer dizer, significa também um fracasso do Detran, da Polícia Militar e nosso.
porque a mensagem não está sendo passada. Não está chegando. E aí, nesse caso, professor, não seria, então, nem que fosse um início, mas assim, eu acho que a penalidade, ela precisava ser maior. Se não vai por bem, vai por mal. Se não vai pela... Tem aquela coisa da dor, né? Se não a penalidade... vai de um jeito, tem que ir de outro. Mas a penalidade já é alta. Então, nós temos 180 mil pessoas por fim de semana. Cada fim de semana, aqui no Distrito Federal, 180 mil pessoas bebem e dirigem. No ano todo, o Detran flagra 10, 12 mil, 14 mil. Agora, professor, olha só, a gente tem uma legislação... mesmo a fiscalização. Se a gente for olhar aí a última década de trânsito, a gente percebe que o número de mortes no trânsito caiu de 800 e tanto para cerca de 300 e pouco. Foi um avanço e tanto. Com faixas de pedestre, campanha Paz no Trânsito, cinto de segurança, o próprio Código de Trânsito Brasileiro, o endurecimento da lei seca. Agora, o que a gente vê é que ainda esses crimes de trânsito, eles têm uma complacência maior da sociedade, especialmente dos aplicadores da lei. Seria o caso de, além de campanhas educativas do motorista, fiscalização, a gente educar também o Poder Judiciário, a Polícia Judiciária, para que se aplique a lei tal como ela existe, ou é preciso que os legisladores alterem essa legislação? Porque o que a gente vê na prática para cada caso tem uma decisão, como se a lei fosse diferente, e não é, né? A lei deveria valer para todos. Vale para todos, mas há uma outra coisa. A cadeia é um local muito duro. No Brasil, a cadeia é um local horrível, né? E como é que pega, por exemplo, 10 mil alunos? A lei prevê que quem bebe e dirige pode ir para a cadeia. Como é que pega 10 mil alunos da UNB e coloca na cadeia? Num local horrível. Então, a estratégia, a nossa forma de fazer a coisa está errada. A primeira coisa é que precisamos reconhecer o erro. A segunda coisa é que nós precisamos ter uma fiscalização muito mais presente, porque R$2.000 é capaz de desestimular qualquer um de beber e dirigir. Você pode pegar um táxi de forma muito mais barata, mas o que acontece é que a fiscalização é uma peneira, a fiscalização praticamente não existe. Os flagrados pela fiscalização do beber e dirigir são uns azarados, digamos assim. Eles deram azar de serem pegos. Agora, esse episódio, parece evidente que a bebida foi a responsável pelo acidente, mas tem um outro componente que é importante aí na história, que é o ciclista. Muitos ciclistas que treinam forte, eles treinam na via mesmo, né? E as pessoas não respeitam. A gente já fez reportagens aqui mostrando que o motorista passa, buzina, se sente ofendido por ter um ciclista ali. A gente até mostrou uma vez o caso de um policial militar que sacou uma arma para desafiar um ciclista porque se sentiu ofendido que o ciclista estava treinando ali. Quando a gente vê aqui na Europa, isso é super comum, as pessoas respeitam, vêm com naturalidade. As pessoas ficam mais intolerantes no trânsito? O que causa essa raiva no trânsito? O motorista se acha o dono da rua. Tá? Eu sei disso porque hoje de manhã, por exemplo, eu pedalei um pouco, né? Eu fui em um determinado local e pedalei aí 3 quilômetros. Né? E quando é local próximo, eu vou de bicicleta. As pessoas tiram fino de propósito. E não percebem, os condutores, os motoristas, não percebem que o ciclista, muitas vezes, numa subida ou quando olha para trás ou alguma coisa, anda em zigue-zague. E é muito perigoso. O ciclista atleta, ele merece todo o respeito. E eles precisam andar na pista do carro, não do carro, na via principal, porque a velocidade deles é grande, é 50, às vezes 60 km por hora. E eles têm direito a isso. Eles não podem andar na ciclofaixa, porque a ciclofaixa não é local de treinamento, é local para quem vai pedalar, para pessoas que não são atletas. Né? Então é preciso fazer muito mais campanha, né, esclarecer muito e punir rigorosamente quem tira fino, quem derruba ciclista. É preciso que a lei esteja mais
esteja mais presente, porque aí as pessoas aprendem. E também o motorista, sabe? Essa coisa é uma coisa de consciência mesmo, né? Às vezes eu fico pensando, pô, será que se fosse o filho dele que estivesse pedalando, ele tiraria esse fino? Ele passaria em alta velocidade? O carro dá uma arrogância para a pessoa, porque a gente vê tanta briga de trânsito, as pessoas xingando. Que fenômeno é esse? O fenômeno é que quando a pessoa se senta atrás de um volante, num carro, a primeira coisa é que com o menor esforço ele já desenvolve 100, 200 cavalos de potência e ele modifica a sua psique, a sua cabeça. Né? E aí, infelizmente, vou até fazer um trocadilho, mas ele vira um burro. Né? Professor, tem um telespectador nosso ali, o Jota, que está perguntando por que o ciclista não pode andar na mão contrária, por exemplo, na contramão. Os carros estão vindo para cá e você vai para cá. Né? Isso daria mais segurança ou não? Isso não. É pura ilusão nossa. Assim, eu estou vendo o carro, ele está vindo para cima de mim e eu consigo ainda tirar a bicicleta, pular da bicicleta. Isso é ilusão? É ilusão e tem alguns problemas. O primeiro é que, no caso de choque, o choque é muito mais violento. Tá? Porque a velocidade dobra, né? Isso é a primeira razão. A segunda razão é que um motorista, ou um motociclista, ou um ciclista, ou até um pedestre que anda na contramão, quando os outros condutores estão esperando que venha carro, por exemplo, da esquerda para a direita, e ele olha sempre de onde vem a mão, onde é a mão, o lado certo, e ele não vê quem vem na contramão. Né? Então ele surpreende os pedestres, surpreende os carros, os motoristas, e aí é muito mais perigoso. Professor, ciclofaixa e ciclovia. Essa coisa da ciclofaixa ali, a gente olha, até em Águas Claras mesmo, a ciclofaixa é extremamente perto dos carros, aquilo ali. Assim, você precisa que está de carro, sair um pouquinho, porque senão você está muito perto do ciclista. Né? Aqui até acho que não é. Mas qual é a diferença, assim, se a gente tivesse mais ciclovia, né, uma malha de ciclovia legal, interligada, isso facilitaria muito para esse ciclista que é amador, não a gente falando do... Brasília tem espaço. Brasília tem muito espaço, dá para fazer ciclovia. Ciclovia é quando o ciclista é uma via segregada. Exclusiva lá para o ciclista. Na ciclofaixa, muitas vezes, como acontece nas vias de Brasília, muitas vezes, né, o carro passa muito perto, tem acesso ali, às vezes desviando de um buraco, o motorista invade com seu carro a ciclofaixa. Então é preciso fazer infraestrutura para o ciclista, mas infraestrutura boa. A gente deveria chamar algumas pessoas especialistas da Europa, da Holanda, né, especialmente da Holanda, mas dos países europeus, para saber como é que se faz ciclovia, ciclofaixa com segurança. Aqui em Brasília, toda hora a ciclovia ou a ciclofaixa é interrompida, porque tem gente que vai fazer conversão à direita, à esquerda, e aquela ciclovia, aquela ciclofaixa lá de Águas Claras, por exemplo, ela é até contra a lei, porque a lei diz que o motorista tem que passar 1,5 metro do ciclista, e a ciclofaixa ali é muito estreita e a pista para o condutor, para o motorista, também é muito estreito. Agora, outro problema grave no trânsito também é esse vício que as pessoas têm de falar e teclar no celular. Isso é horrível. Isso é horrível. Os números indicam que isso também tem provocado muitos acidentes? Provavelmente, nas cidades hoje, mais de 50% dos acidentes, das colisões, de todas as colisões, são devidas ao uso do celular. E o pior, antes as pessoas só falavam no celular, então isso tem um problema porque tira a atenção, porque engessa a cabeça, o indivíduo põe um celular e aí às vezes precisa olhar do lado e tal, e também porque ele fica sem uma das mãos para eventualmente fazer uma manobra rápida. Então esses eram os problemas do celular normal. Mas agora o indivíduo, além de tirar a atenção, ele tira a visão, ele fica teclando, ele olha para baixo, e o motorista, por exemplo, que fica 5 segundos olhando o celular, ele dirige 100 metros às cegas. Né? Então isso realmente
Talvez seja até mais perigoso do que o álcool. Hoje, seguramente, não que o álcool seja... Não estamos eliminando isso, mas só... Mas hoje, seguramente, o celular causa mais problema do que o álcool no trânsito. A gente vai falar mais de celular daqui a pouquinho, porque a gente sai para o intervalo, mas é bem rapidinho, daqui a pouco tem mais CB Ponto Poder, que hoje recebe o professor Davi Duarte, especialista em segurança no trânsito da UNB. Até já. Quer morar num condomínio fechado com o melhor custo-benefício do entorno? Então venham para o residencial Sonho Real 2, a 500 metros da rodoviária de Planaltina de Goiás. São 40 apartamentos com porcelanato, varanda e vaga de garagem de 65 metros quadrados, a partir de R$ 99.900 sem entrada. Prontos para morar e com toda a documentação paga pela construtora. É a oportunidade que faltava para você sair do aluguel. Residencial Sonho Real, sua vida agora é mais. Estou na melhor fábrica de camisetas promocionais do DF, a Casa das Camisetas. Aqui você encontra camisetas personalizadas para eventos, empresas e publicidade. Acesse o site casadascamisetas.com.br e faça o seu orçamento. A Casa das Camisetas é líder de mercado. Qualidade, agilidade e o menor preço garantido. E cobrimos todos os orçamentos. casadascamisetas.com.br. Sol, calor, churrasco. Para ficar perfeito mesmo, só faltou a piscina. Na LF Piscinas você realiza seu sonho. Piscina de fibra 8x4 metros, mais conjunto filtrante, casa de máquina, bomba, filtro, kit de dispositivos, mão de obra de instalação, mais escavação do buraco. Tudo isso por apenas R$ 12.900 em 10 vezes sem juros. É isso mesmo que você ouviu. Sua piscina em 10 vezes sem juros. Tá pensando em trocar de carro? A hora é agora. Tem promoção exclusiva aqui na Parque Ford, mais uma concessionária do Grupo Saga. 2018, de R$ 43.900 por R$ 40.900. Esse valor e o restante em 24 vezes sem juros. Estamos falando do carro mais completo da categoria. Tem ar-condicionado, direção, travos e vidros elétricos e muito mais. Se quiser, pode dar o seu e ganhar bônus de R$1.000. Parque Ford, o novo está aqui. Acidentes do álcool, do celular, mas eu queria saber do senhor o seguinte: recentemente os agentes do Detran foram autorizados a usar aquele taser, né? Aquela arminha de choque. Qual é a sua opinião a respeito disso? Eu sou contra por alguns motivos. O primeiro é que na imensa maioria das abordagens no trânsito não é necessário usar violência. Essa é a primeira razão. A segunda razão é que os agentes de trânsito do Detran não têm preparo para usar aquilo, né? E a terceira razão é que se houver um acidente, uma pessoa cardíaca, por exemplo, uma situação qualquer, porque quando dá o choque a pessoa cai e pode bater a cabeça. Então, se precisar usar uma forma de contenção da pessoa que está revoltada, alguma coisa assim, melhor chamar a polícia militar, que tem um preparo melhor para atender esses casos. Agora, nesse final de semana também a gente viu o caso de uma senhora que estava atravessando perto da faixa de pedestre e foi atingida, depois foi socorrida, enfim, graças a Deus ela sobreviveu e passa bem. Mas também não seria importante uma forma de impedir que as pessoas, que o pedestre se coloque em risco? A faixa de pedestre é uma campanha tão importante, né, que Brasília é uma referência nacional, mas ainda tem gente que prefere atravessar poucos metros fora da faixa de pedestre. Como é que a gente faz para botar na cabeça das pessoas que é melhor ela andar um pouquinho mais e atravessar ali? A questão dos pedestres é uma situação séria. Brasília teve uma redução muito grande. No primeiro ano, reduziu 39% a mortalidade de pedestres, depois da implantação da faixa, que foi o grande Renato Azevedo, que foi o comandante em chefe dessa ação. Mas o que acontece é que os pedestres, muitas vezes, eles não têm informação. E os nossos caminhos de pedestres também não têm faixa para todo mundo. Falta também conscientização. Eu vou dar um exemplo, só para ver o tanto que nós estamos atrasados nessa matéria. A Alemanha, há 25 anos atrás, reduziu 30
30% dos atropelamentos noturnos de pedestres, somente fazendo campanhas, né, para os pedestres. Olha, vai sair à noite, use roupa clara ou reflexiva. Aqui, às vezes, os pedestres usam à noite, usam azul, roupa preta e ficam camuflados pela escuridão. E o motorista, muitas vezes, não tem nem tempo de desviar. Né? Então é preciso educar também, isso que você falou, é preciso educar também o pedestre para que ele se proteja, né? Atravessar em faixa, ser visível. Agora, você acha que precisa de campanha de choque para as pessoas passarem a mudar o comportamento? Aquelas campanhas que você coloca acidentes, situações horríveis, que assustam as pessoas, muitos países fazem isso. Você acredita que isso é um caminho? Basicamente tem duas linhas. Tem essa linha, a Austrália usou muitos anos, assim, mostrando sangue e a carnificina toda do trânsito, né? No caso dos Estados Unidos, eles investem muito assim, olha, se você cometer erros, eu enfio a mão no seu bolso, eu te multo. E a Europa tem uma abordagem que eu acho que seria mais útil para o Brasil, que é a abordagem de convencimento. Por que não fazer isso? Então, essa talvez fosse o nosso melhor caminho. Professor, muito obrigada, nosso tempo acabou. Meninas, obrigada. O CB.Poder fica por aqui, mas eu te espero amanhã com os bastidores da política nacional. Lembrando que o CB.Poder é uma parceria do Jornal Correio Brasiliense e da TV Brasília, ambos dos diários associados. Até lá.